Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas. Hoje, para falar a respeito do contrato de trabalho intermitente, que é um assunto que está aí nas rodas, na ordem do dia, todo mundo comentando a respeito desse contrato, né? Todo mundo falando a respeito dos prós e dos contras do mesmo. Então, nós já falamos a respeito desse contrato em um outro encontro, porém hoje farei algumas considerações acerca das alterações que foram feitas aí, que foram realizadas pela MP 808. Nem bem a lei entrou em vigor e já foi alterada por uma medida provisória. A lei entrou em vigor no dia 11 e no dia 14 sofreu aí a primeira alteração importante. E em vários artigos, em vários dispositivos, a alteração recaiu sobre esse contrato de trabalho intermitente. Então, é aquele contrato em que o empregado alterna períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ele é contratado para trabalhar recebendo por hora trabalhada, né? E aí a MP 808 diz que, nesse caso, o empregado terá que receber o salário mínimo, mas o salário mínimo hora, ou o valor proporcional ao salário equivalente a de outro empregado que presta serviços na condição de empregado comum. Então, eu tenho que calcular o valor desse contrato, chegar no valor do salário hora e pagar o empregado pelas horas trabalhadas proporcional a esse valor. Pessoal, o trabalhador intermitente, ele pode em algumas situações, em algum mês, não é? Ou em alguns meses, não ser convocado para o trabalho ou ser convocado para o trabalho apenas em alguns dias e o valor proporcional a esses dias trabalhados não chegar ao valor mínimo da contribuição previdenciária. Bom, nesses casos, qual será aí, não é? Qual foi a solução trazida pelo legislador? Não atingindo o empregado naquele mês o valor da contribuição previdenciária mínima ou não sendo convocado para o trabalho, não é, naquele determinado mês, compete ao empregado, compete ao trabalhador, não é, fazer o repasse da contribuição previdenciária, fazer o complemento da contribuição previdenciária. Sob pena de não o fazendo, não se contar como tempo de serviço e, consequentemente, ele não ter a proteção previdenciária naquele mês. Então, foi uma das regras muito discutidas e muito, vamos pensar assim, controvertidas, uma regra muito criticada pelos operadores do direito. Uma outra regra trazida pela MP 808 é a seguinte: deverá constar do contrato de trabalho intermitente o local onde o empregado prestará serviços, o turno o qual ele prestará serviços e a forma a qual o tomador convocará esse trabalhador para o trabalho, a forma de convocação para o trabalho, que também não tinha previsão na lei anterior, na redação anterior. Então, agora, o contrato tem que prever a forma de convocação. E também o contrato deverá prever a forma de reparação de dano, da reparação pecuniária em caso de descumprimento das regras do contrato, seja por parte do empregado ou por parte do empregador. Então, como a redação anterior dizia que o valor devido à parte que sofreu o prejuízo deveria ser de 50% do valor da remuneração, né? Isso vai poder ser negociado entre empregado e empregador, mas deverá constar do contrato, né? A forma de reparação em caso de descumprimento por parte, seja do empregado ou do empregador. E uma outra regra trazida pela MP foi de que o trabalhador intermitente, ele poderá firmar contratos com outros tomadores, não é, de serviços durante o período da vigência do contrato. Então, ele pode, não é, acumular vários contratos de trabalho intermitente, já que ele pode optar por prestar serviços para um ou para outro, né, sem que isso descaracterize a prestação de trabalho intermitente.
E uma outra regra que foi inserida pela MP foi de que o tempo de inatividade não será contado como tempo à disposição do empregador. Mas isso já era, né, uma interpretação lógica desse contrato. Por óbvio que nos momentos, já que o contrato é intermitente, então pressupõe que o empregado recebe pelas horas trabalhadas. Então, somente nas horas trabalhadas é que ele estará à disposição do empregador. Tudo bem, gente? Então, essas eram as considerações que nós tínhamos para fazer hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, um abraço a todos. This right here, tell me what goes out.